Bom, você já tá vindo no tatame e de repente você se machuca e tal, aí você vai no médico e o médico fala, pô, cara, você vai ter que ficar uns meses aí sem treinar. Às vezes chegando até ser uma situação em que você fica entre 4 a 6 meses parados. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso vídeo. Fala galera, tudo bem? Sou o Fernando aqui, o professor e um dos fundadores aqui da Kaizen Brazilian Jiu-Jitsu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se eu devo ou não treinar lesionado. E aí, já aconteceu com você esse tipo de coisa? Comigo aconteceu recentemente, né? No caso, na quarta-feira aí. Eu fui fazer um soltinho com os meus amigos e a gente sabe que nunca é um soltinho. Sempre aquela coisa de, pô, eu te conheço, você me conhece, vamos dar uma aceleradinha aqui? E aí foi exatamente o que aconteceu. O cenário que isso ocorreu foi quando eu tava tentando ali, controlando a calça do meu oponente, né? E tava quase para passar a guarda dele, e o que ele tentou fazer? Uma reposição. Assim como eu queria de toda forma passar a guarda dele, ele queria de toda forma reter a guarda dele e não me deixar passar. E nisso, quando ele puxou o joelho dele e posicionou a perna de novo, foi quando meu dedão veio com tudo para trás aqui, assim, voltou. A dor, cara, a dor foi um absurdo. Não à toa, eu tô desde quarta-feira com tala, né? E aí, tipo, continuei treinando? Continuei, mas obviamente que não da mesma forma. Eu tive que fazer várias outras posições diferentes, diminuir demais a intensidade. Então, vamos dizer que o final foi um pouco frustrante. Foi aquém do que eu esperava. Tipo, eu imaginava que pudesse ter sido mais proveitoso, mas infelizmente não foi. E é justamente esse o ponto que eu quero conversar com vocês. Que é o seguinte, pô cara, eu tô ali no tatame e tal, e de repente me machuquei. Tá, tudo bem, não consegui continuar aquela aula, tal, a aula terminou, mas e os outros dias, o que eu faço? Eu não recentemente, mas há um tempo atrás eu vi um vídeo do Fábio Gurgel que ele fala o seguinte, que a ideia do vídeo na verdade é que mesmo que você esteja lesionado, se você não pode se movimentar, coloca o kimono e fica na aula, olhando o pessoal rolar, olha a técnica do dia, mas coloca o kimono e esteja presente. Pô, essa dor é suportável, não tá limitando meus movimentos e tal. O médico, com muitas observações, liberou isso. Então, treine da mesma maneira. Óbvio que vai ser necessário que você treine de um jeito muito mais inteligente, que você treine de uma maneira mais atenta aos detalhes e não tanto com aquela pujança física, sabe aquele gás todo, aquela força que normalmente você costuma colocar. E qual é o interessante de você treinar assim? Normalmente quando a gente se lesiona fazendo as posições em que nós estamos mais acostumados a fazer, por exemplo. Eu gosto muito de fazer passagem controlando, quando é de kimono, né? Controlar a boca de calça, partir bastante para leg drag, emborcar o meu oponente, então começar os ataques e tal. Eu faço muito esse tipo de coisa. Porém, quando eu me machuquei, aí já foi necessário pensar de uma maneira totalmente diferente. Porque eu precisei fazer muito aquela ideia de mão de concha, né? Fazer aqueles scoops na axila, controlar um pouquinho mais o joelho da pessoa com a mão aqui, fazer umas pegadas e controles que eu não estou tão acostumado a fazer, mas que me mostram um outro caminho que eu posso explorar e que às vezes eu posso até agregar ao meu jogo principal, vamos dizer assim. E é essa vantagem que você tem de quando você tem uma certa lesão que tá sob controle, vale a pena frisar isso, tá? Óbvio que você, porra, de repente você tá com uma lesão aí que você, se você treinar, você vai quebrar seu braço, vai ficar com uma lesão horrível ali no ciático, alguma coisa do tipo. Nesse tipo de situação é melhor você ficar em casa mesmo. E ou você vai só para assistir seus amigos treinarem, ou então nem treina, né? Mas se é uma coisa que tá sob controle e tal, ok, vale a pena você ir. Justamente por essa ideia de explorar novos movimentos, explorar novas posições e explorar situações em que seja novo para você, sabe? E o mais importante, diminua a intensidade, deixe sempre claro para a pessoa que está treinando junto com você que cara, vai um pouco mais devagar por conta da situação tal. Deixa claro para ele isso, porque um amigo meu que é um faixa preta assim sensacional lá do Batalhão de Choque, ele sempre fala o seguinte: o ego fica aqui fora. E a ideia dele falar isso
é justamente pra gente se preservar dentro do tatame, pra ter uma boa convivência, porque muitas das vezes quando algo ruim, ou nem tão ruim, mas algo desagradável acontece, muitas vezes é por conta do nosso ego durante o treino. Então, não custa nada você sentar com o seu oponente ali, o seu parceiro de treino e falar, pô, cara, vamos um pouco mais devagar hoje porque não tô tão legal por causa da situação e tal. E se ele é uma pessoa que curte você, que te entende, ele vai diminuir a intensidade. E óbvio que você tem que ser real com isso, né? Porque o que mais tem aí é gente que alega lesão e fala, pô, vamos devagar, e de repente o cara passa o carro em você e te atropela. Não. Se você falar isso, que você não tá legal, cara, seja verdadeiro com você mesmo e não seja desonesto com a outra pessoa. Você fala assim, pô, vou devagar, e de repente sai atropelando. Não, vamos devagar mesmo, e vai tranquilo. E fique assim até que você demonstre uma melhora, né? E esse é o recado, que é, se a dor tá suportável, se a lesão não tá te impedindo de treinar alguma coisa do tipo, só vai e treina, mas treina de uma maneira mais inteligente, que dependa menos do seu físico e explore novos caminhos, porque isso vai ser bom pra você como um todo, tá? E basicamente é esse o recado do vídeo, tá? É o nosso primeiro vídeo aqui do canal, e se você que tá assistindo aí, se puder, se inscreve e ajuda a crescer aí cada vez mais essa nossa voz aí que tá chegando no YouTube. E é isso, galera. Valeu de verdade pelo vídeo, recado dado, e é isso aí, até a próxima.